para que ela possa ser bem recebida em Jaboticabas. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Então, vamos continuar nosso trabalho aqui, né? O secretário faça a leitura da ata. Peço dispensa. Deixa eu consultar o plenário aqui. Roberto, ok? Então, a ata está aprovada. Ordinária e extraordinária. O secretário faça a chamada regimental. Uma boa noite a todos presentes. É a 14ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaboticatubas. Paulo Rodrigues dos Santos, presidente. Fernanda Camilo Lourenço Fraga, vice-presidente. Presente. O Alisson Fernando Marques Avelar, primeiro secretário, presente. Rosilene Aparecida de Oliveira Maia, segunda secretária. Presente. Pastor Geraldo Francisco da Silva. Presente. Jefferson Aparecido Lopes Pereira. Presente. José Orlando da Silva. Presente. Carlos Roberto Almeida Silva. Presente. Mário Araújo Marques. Presente. Orlando Alves Rodrigues. Presente. E o Alisson Heber de Almeida. Presente. Muito bem. Então, começamos nosso trabalho, já começamos, né, com oração. Agora passamos para o projeto da ordem do dia. Temos aqui o projeto do autor Marlon, predomina como estrada vereador Roberto Venâncio, né, das vias municipal específica e das outras providências. O secretário passa a leitura aí. Projeto de lei número 084 de 2025, que denomina como Estrada Vereador Roberto Venâncio Marques a via municipal específica e da outras providências. Artigo 1º, fica denominado Estrada Vereador Roberto Venâncio Marques a estrada municipal que interliga a sede do município de Jaboticatubas ao distrito turístico de São José da Serra. Artigo 2º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a instalação de placas indicativas com a nova denominação da via. Artigo 3º, as despesas decorrentes da execução desta lei concorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessário. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara de Jaboticatubas, Minas Gerais. Mário Araújo Marques, vereador. Faço a leitura da justificativa. O presente projeto de lei visa denominar oficialmente a estrada municipal que liga a sede do município de Jaboticatubas ao distrito turístico de São José da Serra como Estrada Vereador Roberto Venâncio Marques. A referida via integra a malha viária municipal e possui relevância social e econômica, interligando diversas comunidades, propriedades rurais, sítios e chácaras que compõem parte significativa da produção agrícola local, além de ser um dos principais acessos ao nosso recém-criado Distrito Turístico de São José da Serra. A iniciativa busca, além de organizar e facilitar a identificação oficial da estrada, prestar uma merecida homenagem a Roberto Venâncio Marques, cidadão ilustre, produtor rural, ex-presidente da Fundação Jabotur e ex-vereador dessa Casa Legislativa, cuja atuação foi marcada pelo cumprimento com a cultura, o turismo e o desenvolvimento do nosso município. Filho da terra, filho do também vereador e ex-presidente dessa Câmara, João Venâncio dos Santos, e da senhora Ana Cecília dos Santos, Roberto nasceu, viveu e construiu sua história em Jaboticatubas. Como presidente da Fundação Jabotur, durante o mandato do prefeito Valério de Sales Costa Sobrinho, contribuiu ativamente para a valorização das manifestações culturais locais, como a Folia de Reis, a Banda Lira Santa Cecília, sendo também presidente da tradicional Banda Nossa Senhora do Rosário e conselheiro da Fundação Hospitalar Santo Antônio.
Eleito vereador nas eleições municipal do ano 2000, presidiu esta casa com dedicação e espírito público. No entanto, é amplamente reconhecido como idealizador do que foi por décadas um dos maiores eventos tradicionais da região, a Cavalgada da Fazenda do Quilombo. Realizada em sua propriedade na comunidade rural de Capão Grosso de Baixo, às margens da estrada, ora proposta para nomeação, o evento, organizado com apoio dos amigos como Valério de Sales Costa Sobrinho, Macário de Sales Maia, Getúlio Pinto e Edione Soares, entre outros, ganhou notoriedade ao atrair cavaleiros de todo o estado, sendo considerada à época uma das maiores cavalgadas do Brasil. Falecido em 2021, Roberto Venâncio deixou 2 filhos, além de uma legião de amigos e admiradores que reconhecem sua importância para a história de Jaboticatubas. Assim, a presente proposição representa não apenas um ato de justiça e reconhecimento, mas também um registro oficial da contribuição desse notável cidadão para o engrandecimento do nosso município. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação do presente projeto de lei e posterior sanção pelo Poder Executivo Municipal. Mário Araújo Marques, vereador. O projeto de lei número 084 está em discussão. Palavra, presidente. Palavra vereador Marlon. Boa noite a todos, caros colegas, secretárias, nosso pastor Gisielne, na presença dele, cumprimento os demais presentes e gostaria de contar com a aprovação dos novos colegas a respeito desse projeto. Acho muito justo a gente estar homenageando uma pessoa do tamanho do Roberto Venâncio, né? Mais conhecido por nós todos como Tibeto. Foi um cara espetacular, um cara muito bacana, que ajudou muito o nosso município, né? Em diversas áreas, né? Como a gente viu até mesmo aí na biografia dele, na justificativa. O Tibeto, ele começou a sua trajetória, né? Na prefeitura. Eu sei que ele trabalhou na Jabotu, sei que já foi secretário, ele foi vereador, presidente da nossa casa aqui, presidente da Câmara. Ele foi um dos também que fez o nosso regimento interno, né? E também a revisão das leis orgânicas do município. O Tibeto sempre esteve à frente do seu tempo. À época, ele ajudou na criação da cavalgada, né? Onde cedeu até a sua fazenda, onde teve a primeira cavalgada de Jaboticatubas, e foi lá por muitos anos, onde atraiu gente cavaleira de todo o estado. Tibeto também, olha para você ver como ele estava envolvido em toda a Jaboticatubas, em todos os campos. Ele foi também um dos que ajudaram na Folia de Reis, foi presidente da fundação da banda de Nossa Senhora do Rosário, né? Banda centenária que a gente tem no nosso município até hoje. Ele foi conselheiro da Fundação Hospitalar Santo Antônio, ou seja, estava envolvido também na saúde do município. E outra coisa, essa estrada que passa lá, ela vai ajuda muito, né? Tanto no escoamento da produção, toda a zona rural ali, e também fomentando o nosso turismo, né? Que hoje é a menina dos olhos aqui de Jaboticatubas, até mesmo a criação lá do distrito turístico de São José da Serra. Então, eu acho que nada mais justo que a gente homenagear um cara que tanto lutou pelo crescimento, né, pelo turismo, pela agricultura do nosso município. Então, eu tive a ideia de estar colocando esse projeto de lei para apreciação dos novos colegas e gostaria de contar com o apoio de todos. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Palavra vereador José Orlando. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos participam nessa noite de hoje. Primeiramente queria parabenizar o colega Marlon, justíssima homenagem, viu, Marlon? Eu
a gente fica só fazendo uma reflexão, né? Que é uma pena a gente fazer as homenagens, principalmente de dar nome à rua, ao monumento, para as pessoas quando elas já se partiram, né? Mas, quando veio lendo a biografia, e a gente vai fazendo assim uma lembrança, né? Eu ainda muito menino, mas eu lembro muito de Beto, presidente da Jabotu, e fazendo o que ele mais amava, que era a valorização do nosso povo, a valorização do nosso município. Aí já bem disse da questão da cavalgada, eu sou assim, um amante da cavalgada, e então levou o nosso nome de Jaboticatubas aos 4 cantos de Minas Gerais como a maior cavalgada de Minas Gerais, na região metropolitana. E isso, inclusive, incentivou vários municípios a ter as cavalgadas. Me lembro muito também do carinho que ele tinha com a nossa banda de música. E eu tive o prazer, no meu primeiro mandato aqui nessa casa, de participar de uma Câmara com o Roberto Venâncio, inclusive ocupando a cadeira de presidente. Então, assim, cheguei aqui muito novo e talvez, às vezes, assim, a turma que estava aqui me recebeu tão bem que um deles, eu posso não falar assim, que foi o Roberto, e me dando, assim, uma coragem, né, para que a gente pudesse aprender muito o que Jaboticatubas tinha de bom, os 4 cantos de Jaboticatubas, dessa diversidade do nosso município, e o que o Marrecos disse, a questão do turismo, a questão nossa, assim, das riquezas, da culinária. Eu até falo muito isso. Eu visitei tantas comunidades, junto com o Roberto, Zé de Olavo, Neném, irmão de Dionis, João Bosco, e às vezes a gente chegava, o Roberto já conhecia as localidades, e falava assim, nós não podemos ir embora sem comer um torresmo. Às vezes, uma vez lá em Vargem Grande, aqui tem uma carne de panela maravilhosa. Então, daí a gente vai vendo como que a pessoa tinha um carinho enorme com as comunidades. Então, eu não posso deixar de forma alguma de fazer aqui alguns minutos de reflexão e de falar também aqui com os colegas que Roberto foi eleito pela bancada, na época, do então prefeito Ediones, mas que ele tinha uma firmeza pelo legislativo, pelas as decisões e as negociações para o bem do povo de Jaboticatubas e vereador, Marrecos. Vou encerrar minha fala dizendo assim, muito merecido, tenho certeza que foi hoje um nome assim, ímpar que você escolheu para estar homenageando nesse seu projeto. Obrigado, presidente. Continua a discussão? Parabenizo, né, até o autor do projeto, o Marlon. Conheci o Roberto Venâncio, né, foi vereador, igual foi dito aí, secretário da Jabotu, e naquela época lá era pouca gente, né, e o bicho pegava, né, e ele mostrou que ele veio para poder fazer a diferença naquela época. Mais que eu homenagear ele, né, mas igual o Zé falou, a gente pudesse homenagear em vida, né, era bom, mas só que, como se diz, não tem jeito, né, nome à rua, a gente tem que dar só para as pessoas que já foi e as pessoas que merecedor, né. O projeto é em discussão. Em votação, os vereadores que aprovaram as panelas como estão? Aprovado por todos aqui presentes, os vereadores presentes. Nós temos aqui também agora um projeto do Executivo. Né, na reunião passada, na extraordinária, nós votamos o projeto SAMA, né, que é o projeto de água, né, sistema de água do nosso município. E hoje nós estamos votando, né, o prefeito a autorização da abertura de crédito. O secretário faça a leitura aí. Eu pareci mesmo. Senhor presidente, submeto à deliberação de Vossa Senhoria o texto do projeto de lei que autoriza a abertura de crédito para cobrir despesas do Serviço Autônomo Municipal de Águas, o SAMA.
Projeto de Lei número 086, de 15 de setembro de 2025, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento de 2025 do município e da outras providências. Artigo 1º. Nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320 de 64, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no orçamento de 2025 destinado a cobrir as despesas com serviço autônomo municipal de água no valor de R$ 91 mil. Artigo 2º. Com recurso à abertura de crédito especial autorizado no artigo 3º, utilizar-se-á os recursos previstos no parágrafo 1º da Lei Federal nº 4.320 de 64. Artigo 3º. Ocorrendo insuficiência de saldo nas dotações constante do crédito especial, de que trata o artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a promover sua suplementação até o limite estipulado no artigo 4º da Lei nº 2.965, de 9 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025. Artigo 4º. Fica autorizado a atualização do Plano Plurianual, Lei nº 2.740, de 10 de dezembro de 2021, e na Lei 2.953, de 24 de setembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a inclusão do Programa 007, Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento Básico, e as ações 2.951, Gestão Administrativa e Financeira, SAMA, e 2.952, Operacionalização do Sistema de Água na Região Rural. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Hagler Araújo Andrade, Prefeito Municipal. Faço a leitura da justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade autorizar a abertura de crédito especial destinado a atender as despesas do Serviço Autônomo Municipal de Água, o SAMA, autarquia criada pela Lei Municipal número 3.035 de 2025, considerando que a referida entidade foi instituída após a elaboração e aprovação da Lei Orçamentária Anual vigente, não houve a previsão orçamentária necessária para suportar as despesas iniciais indispensáveis ao funcionamento, tais como estrutura administrativa, custeio de serviços, investimento e demais encargos inerentes à sua finalidade institucional. A abertura do crédito especial, ora proposta, se faz imprescindível para assegurar a autonomia administrativa e financeira do SAMA, permitindo que este cumpra suas atribuições legais de gerir, executar e expandir os serviços de abastecimento de água no município, promovendo eficiência, qualidade e sustentabilidade na prestação desse serviço público essencial. Ressalta-se que a medida não comprometerá o equilíbrio das contas públicas, tratando-se de mera adequação formal do orçamento municipal para contemplar a autarquia recém-criada, em estrita observância ao princípio da legalidade orçamentária. Diante do exposto, apresentamos o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, certos de que a sua aprovação representará um passo fundamental para o fortalecimento da gestão dos serviços de abastecimento de água em nosso município. Hagler Araújo Andrade, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os vereadores aprovados permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Temos aqui um anteprojeto sobre criação e funcionamento de canil no município de Jaboticatubas. Os autores: o Alisson Avelar, o Alisson Huck, Orlando Alves, Fernanda, Gerson e José Orlando da Silva. Anteprojeto 019 de 2025, que dispõe sobre a criação e funcionamento do canil municipal e da outras providências. Artigo 1º.
fica o Poder Executivo Municipal de Jaboticatubas autorizado a criar o Canil Municipal, que tem por finalidade essencial controlar a população de cães do município e a proliferação de doenças. Parágrafo único. O Canil Municipal será vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Centro de Controle de Zoonoses, órgão que serão responsáveis pela fiscalização permanente pelo funcionamento do Canil, podendo realizar parcerias com as demais secretarias municipais através do termo de pacto de compromisso interno no que couber. Artigo 2º. O Canil Municipal deverá fazer o controle da população de cães do município e o controle da proliferação de doenças através das seguintes medidas. Inciso 1. Recolhimento de animais soltos nas vias urbanas. Inciso 2. Aplicação de vacina antirrábica nos animais recolhidos. Inciso 3. Cadastramento de toda a população de cães existente no município. Inciso 4. Manutenção da limpeza diária do canil para evitar o surgimento de mosquitos e insetos transmissores de doença. Inciso 5. Doação dos animais recolhidos a pessoas interessadas na adoção mediante assinatura de termo de responsabilidade e preenchimento dos requisitos exigidos disposto no artigo 2º desta lei. Inciso 6. Animais de rua serão recolhidos, medicados e doados. Artigo 3º. O animal que for recebido pelo canil deverá ser incluso no cadastro do canil municipal, que será feito de forma detalhada, devendo este conter todas as informações existentes acerca do animal apreendido, bem como raça, sinais característicos, cor do pelo, tamanho, idade aproximada, local e data de apreensão e outras observações que assim fizerem necessário. Artigo 4º. O proprietário do animal deverá apresentar seu nome completo, documento de identidade, CPF, endereço de sua residência, bem como assinar o termo de responsabilidade, se comprometendo a manter o animal nos limites de sua residência para que esse não volte a ser apreendido. Artigo 5º. O proprietário do animal apreendido pela segunda vez em diante deverá pagar para retirar o animal do canil municipal o valor de R$ 150 por cada apreensão, excluindo a obrigação em caso de uma única apreensão. Parágrafo único. Considera-se residência o animal que for apreendido mais de uma vez pelo período de 1 ano entre uma apreensão e outras. Artigo 6º. O município poderá realizar feiras de doação de animais apreendidos com divulgação no meios de comunicação como forma de incentivar e facilitar a adoção dos animais pela população, podendo realizar parcerias com ONGs e entidades interessadas. Artigo 7. Após a confirmação de doenças incuráveis pelos requisitos descritos no artigo anterior, por meio de exame laboratorial ou análise clínica, será necessário o preenchimento pelo médico veterinário de laudo veterinário que ateste a existência de doença incurável e de que o animal está sofrendo excessivamente e só assim autoriza o sacrifício do animal. Artigo 8º. O município disponibilizará funcionários do quadro efetivo, comissionados ou de confiança para darem assistência aos animais, ficando responsáveis pela limpeza, cuidado, controle dos animais e demais funções descritas nessa lei, recebendo pelo serviço, sendo que esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no que couber. Artigo 9º. O responsável técnico pelo canil municipal deverá ter a habilitação de médico veterinário com registro no respectivo conselho. Artigo 10º. A estrutura do canil municipal deverá oferecer o espaço adequado para a manutenção dos animais apreendidos em condições confortáveis, seguras e que protejam os animais do sol e da chuva. Artigo 12º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a abrir créditos orçamentários suplementares para, inciso 1, construir o canil municipal e ainda manter o mesmo. Inciso 2, criar campanhas de esterilização, podendo para tal contratar profissionais para, a época de cada campanha, atuar em sua preparação, implantação, execução e avaliação. Inciso 3, promover pelo meios de comunicação adequados campanha para divulgação das disposições dessa lei, assim como as campanhas educativas necessárias à assimilação da posse responsável de animais urbanos como obrigação de cidadania. Inciso 4. Estabelecer um sistema de castração priorizando os animais em situação de abandono, sequentemente os animais que os donos solicitarem. Artigo 13º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Jaboticatubas, 3 de setembro de 2025.
autoria do vereador Alisson Fernando Marques Avelar, acompanhado dos pares Orlando Alves Rodrigues, Jefferson Pereira, Alisson Éder de Almeida, Fernanda Camilo Lourenço Fraga, José Orlando da Silva. Faço a leitura da justificativa. Sabemos que a população de cães tem aumentado descontroladamente e, infelizmente, somente pequena parte dela tem a sorte de encontrar um lar. A grande maioria perambula pelas ruas da cidade, passando fome, sede e, na maioria das vezes, doente, sendo maltratados e correndo todo tipo de risco ou até sendo mortos. Os animais abandonados impulsionam contaminações, acidentes de trânsito, principalmente doenças eminentes à saúde pública, como zoonoses, doenças transmitidas do animal para o homem. Entre essas, a mais temida é a raiva, sendo sua principal forma de transmissão a mordedura de um animal por esse motivo. O controle da população de cães em nosso município é questão de saúde pública. Tomara que o prefeito manda um projeto para cá, né? É caramelo demais que tem em Jaboticatuba solto, precisando de ajuda. Coloco o anteprojeto em discussão. A palavra, presidente. Palavra, vereador Wallace. Pois então, para esse anteprojeto aqui hoje, gente, por causa de quase uma emergência que a gente tem. Eu que moro em um bairro que tem um histórico de ter animais abandonados, né? E quem também mora lá sabe que já tem esse histórico de quem quer soltar um cachorro, pode ir lá que vai soltar na lava, porque o pessoal lá colhe. A saudosa Dona Tereza, eu não me esqueço, ela tinha 7 animais de ruas adotados, né, e criou a vida inteira, e sempre foi assim, todo cachorro que chega lá é bem acolhido, mas está chegando a um ponto que essa semana nós tivemos, esse mês, morreram 2 cachorros lá que estavam soltos com a corrente no pescoço, e a gente não conseguiu pegar, e aqui deu uma bicheira, e no final já, os cachorros já estavam descontrolados, entrando lá na escola, entrando na casa de todo mundo, e a corrente já estava quase praticamente partindo o pescoço, teve que ser horrível. Acionamos a zoonose, mas eles também não conseguiram pegar o cachorro e, por fim, deve ter morrido lá em alguma mata, alguma coisa. Então, a criação do canil municipal é mais do que uma urgência, né? E também uma questão de saúde pública. E nós temos no quadro efetivo da prefeitura hoje, se eu não me engano, 4 profissionais veterinários, né? Que, se a gente adequar, souber amarrar bem essa situação, a gente consegue que eles próprios podem também dar um suporte no canil e a gente voltar a fazer a castração que já foi feita também no passado e ter de forma efetiva o que fazer quando a gente deparar com situações como essa que eu narrei agora, de animais soltos e fase de morte já e não tem aonde levar, não tem o que fazer, o morador não consegue fazer nada por esses animais. Então é o que a gente espera, que o Executivo possa abraçar esse anteprojeto. Obrigados aos nobres colegas que me acompanharam também aí, assinando, dando força. E é isso, presidente. Então, muito obrigado. Espero que isso realmente saia do papel, porque o município já passou da hora de ter um amparo para esses animais. Obrigado. O anteprojeto continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Rubens. Boa noite a todos, vereadores, secretárias, pastor, todas as pessoas presentes. Referente a animais, né? Você fica olhando aí na praça, tem pessoas que você coloca lá um cano com alimentação com uma água do lado. Ali na porta do quartel tinha sempre, e agora está lá na porta do quartel de baixo, eu não sei se tem, que eu não prestei atenção, mas você podia contar a quantidade de animal que ficava nessa praça. Ficava, não fica, né? Porque um dia eu contei só cachorro atrás de uma cadelinha ali, mais de 25, 27 cachorros. Você imagina essa quantidade de cachorro, e querendo ou não, sempre a gente está postando alguém que perde cachorro, né? É errado você achar o dono também, porque a maioria que fica jogado para a rua aí não tem dono. E é interessante o seguinte, muitas pessoas têm esses cachorros, querem ficar livre desses que soltam em qualquer lugar. Nós temos isso aqui no município inteiro, né? Tem uma senhora que me ligou um dia pedindo ajuda, porque na casa dela apareceu um gato, quando ela assustou tinha 20. E parece não é uma praga. Na minha loja, há um tempo atrás, quando tinha padaria lá, ali estava muito rato, muito bicho. E colocamos um gato lá mesmo para acabar. E acabou. Não aparecia rato mais. Vinha do esgoto.
E quando eu assustei, só na minha varanda tinha 17 gatos. Um trem assim, espontâneo, é questão de meses. Você assusta quando você vai ver, está aquele punhado. Pegar com Deus, né? Que uma situação dessa se resolva com um projeto para que o pessoal tenha mais conforto, porque você não tem liberdade com essa cachorrada na rua. O pessoal passa raiva mesmo. Até então nós estamos passando raiva com boi. Agora com cachorro também. Não só cachorro, nem gato, etc. A gente fala cachorro no modo exemplar. Mas que Deus nos abençoe e nos guie melhor aí para que isso seja concretizado, para que resolva o problema. E aproveitando esse projeto, né, a gente está em cima dos boi lá, porque o pessoal está cobrando, não para não. Sempre tem o boi na estrada, sempre tem o boi trabalhando e sempre trazendo risco para as pessoas, né? O anteprojeto continua em discussão. Coloco o anteprojeto em votação. Os vereadores que aprovaram as maneiras como estão? Aprovado por unanimidade. Tem uma representação aqui, né, de todos os vereadores, são autores, né, no sentido de providenciar com máxima urgência a revitalização da MG20. Representação número 021 de 2025, no sentido de providenciar com máxima urgência a revitalização da rodovia MG 020. Justificativa: considerando o elevado fluxo de veículos na rodovia MG 20 e as condições precárias que ela se encontra, a revitalização desta via de extrema urgência. A rodovia apresenta diversos pontos críticos, como buracos, sinalização deficiente, a falta de acostamento em várias áreas, o que tem gerado uma série de acidentes e colocado em risco a segurança dos motoristas e pedestres que usam a via. Além disso, a falta de manutenção adequada tem levado ao desgaste acelerado da pavimentação, somando ao aumento do tráfego de veículos pesados, o que agrava ainda mais a situação. A rodovia também carece de melhorias na drenagem, o que gera alagamentos em períodos de chuvas, tornando a estrada ainda mais perigosa. Portanto, a revitalização da MG 020, com obras de recapeamento em alguns trechos, reforço da sinalização, construção de acostamento e melhorias na drenagem, é uma medida imprescindível para garantir a segurança e o bem-estar de todos que transitam pela rodovia. Esta intervenção é fundamental não apenas para a preservação da infraestrutura, mas também para a proteção das vidas das pessoas que dependem dessa via para o seu deslocamento diário. Em razão dos motivos expostos, após regular tramitação, os vereadores signatários solicitam que seja encaminhada a representação ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DERMG, para que sejam adotadas as providências cabíveis com a máxima urgência, visando a realização das melhorias necessárias na rodovia MG 020. Câmara Municipal de Jaboticatubas, 4 de setembro de 2025, Carlos Roberto Almeida Silva, Pastor Geraldo Francisco da Silva, Jefferson Pereira, Orlando Alves Rodrigues, Rosilene Aparecida de Oliveira Maia, Fernanda Camila Lourenço Fraga, José Orlando da Silva, Mário Araújo Marques, Paulo Rodrigues dos Santos, o Alisson Fernando Marques Avelar e o Alisson Éder de Almeida. Essa é uma representação do DR, né? Tem uns 15 dias nós tivemos uma reunião com o secretário, o Glauco, né? Aqui na Câmara, estava o prefeito, estavam os vereadores, e no caso a gente reivindicaram muitos pedidos, né, pastor? Depressões na via, né? A paciência ali, então, e também pedimos isso também sobre essa questão da revitalização dessa MG20. E primeira vez, né, que ele veio com o secretário da DERMG, né, atendeu o pedido dos vereadores, né, e o prefeito estava presente também, foi muito bom, muito importante. Coloco a apresentação em discussão. Palavra, vereador Lalá. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Então, é uma luta antiga nessa questão da MG20, no quesito das partes que estão afundando, né, ao longo da pista. A limpeza, depois de muita briga, foi feita.
mas em breve vai estar chovendo e isso volta a sujar, então é o que a gente tem que estar colocando. A poda ainda não foi feita, ali na região de Macaúbas ali, os carros de grande porte passam esbarrando nas árvores, e acaba causando dano. Isso é algo muito perigoso. Muitas árvores inclinadas para dentro da pista, precisando fazer poda para que algo pior aconteça. Quando começa o período chuvoso, essas árvores elas tombam para dentro da pista e muitas vezes a pessoa não percebe, não vê e acaba causando acidente. Essa questão dos acessos, às comunidades, que precisa ter redutor de velocidade, dentro do nosso município, eu tenho lutado por redutor de velocidade na entrada de Bamburral, e tinha também lá um bueiro entupido, onde a água empoçava, e graças a Deus foi atendido, mas a redução na velocidade ainda nenhuma providência foi tomada. A mesma coisa na Paciência, um ponto de ônibus onde o ônibus para dentro da pista para pegar as pessoas. É um absurdo isso, precisa ser tomada providência, porque são vários acidentes. Nós perdemos um grande amigo lá agora recente, o Nico, e na semana seguinte ao sepultamento dele, o filho dele teve um acidente lá de carro, porque não tem acostamento para os carros entrarem para acessar a comunidade. Então, houve a reunião com o DR, sim, mas eles se comprometeram a estar lá na semana seguinte. Já se passaram 2 semanas, parece. Então, assim, parece brincadeira, né? A gente tem que estar atento a isso e não sei, buscar unir forças para termos essas solicitações realmente atendidas. E a mesma coisa que nós não podemos deixar cair no esquecimento, a questão do nosso acesso aqui ao centro, passando pela Avenida São Benedito. Caminhões pesados não podem descer por ali. Já tivemos pela 4ª, 5ª vez acidentes, agora com vítimas. Então nós precisamos estar tomando providência, porque é responsabilidade nossa como representante do povo. O povo está gritando por isso. E se nós ficarmos de braços cruzados, nada vai acontecer, vai cair no esquecimento, e só quando voltar a acontecer outras vezes é que vai voltar a se falar nisso. Então precisamos tomar providência, precisamos nos unir, ir no prefeito, fazer o que for preciso, fazer algo paliativo. Ele me disse que não quer fazer paliativo, que quer fazer algo definitivo, mas eu creio, eu penso que tem que ser feito algo de imediato para mitigar isso aí, e tirar o trânsito pesado, o trânsito de caminhões pesados do centro. Se tiver de vir no centro, ele vai ter que dar a volta lá e acessar pelos bairros, para que não corramos esse risco novamente. O outro que aconteceu anterior a esse foi na porta da escola. Se era um horário das crianças entrar para a escola ou sair da escola, que tragédia teria sido aquilo ali. Graças a Deus não teve vítimas, só danos materiais, mas dessa vez nós tivemos ali, pleno sábado de feirinha, um acidente daquele porte, terrível. Então nós temos que tomar providência quanto a isso. Nosso papel é esse, não podemos ficar calados diante disso tudo. Obrigado, senhor presidente. Discussão? Palavra a Orlando. Nossa, presidente, eu queria conclamar com as palavras do pastor Geraldo e dizer que o final de semana para nós foi de luto total, Desde quando lá atrás eu falei com os colegas aqui que a gente tinha que ter uma reunião ou Belo Horizonte, que sorte que foi até aqui, deu para participar mais colegas juntamente com o nome dele é diferente, Glauco. A minha esperança, como de todos, como disse, ficou mais forte, ainda mais quando ficou decidido numa reunião que na semana seguinte, ou mesmo na segunda-feira, começa já um recado à população. Até porque, quando a gente é eleito, a gente leva a todos aqueles que nos apoiaram, o corpo da Câmara Municipal, novas esperanças, nova expectativa.
E, infelizmente, o que eu ouvi esse fim de semana, mandei um áudio no grupo, apesar que veio uma pessoa que a gente sabe que é crítica, muito crítica, e talvez, em partes, ela passa do limite, mas eu ouvi de várias, quase uma fala parecida com aquela. Alguém que escutou aquele áudio, pode ter certeza. E não é só aqui não, a gente também fala tá aqui os colegas de São José do Almeida. Ontem eu fui na Santa passando pelo MGTS, assim, é um verdadeiro descaso. Vereador, me permite te interromper, eu tive o meu tempo na palavra, se me concede uma parte. Eu tive no ano passado, com esse mesmo senhor que esteve aqui nessa reunião, nós visitamos a MG20, aquele ponto afundando ali perto do Araras, fomos na entrada de Bamburral, entrada de Paciência, foi tudo registrado, tirado foto, fomos na MG10, em frente à UBS lá da Jaguara, onde eles pediram uma passagem elevada, que até hoje não foi feita. Fomos lá para o lado de Curralim, onde eles pediram também uma passagem elevada. Tudo foi comprometido com o prefeito, não foi feito. Fui no DR com o presidente da associação da MG10, ao longo da MG10, tivemos reuniões lá, pessoas aqui da Paciência, de Bamburral, fazendo essas reivindicações. Eles se comprometeram a fazer, tão logo fosse feito, atualizado, uma licitação que estava defasada, e que logo no mês seguinte fariam, e já passaram-se anos. Então, infelizmente, nós não podemos ficar falando mansinho com esse pessoal, não. A gente tem que fazer o que for preciso, porque o pessoal está ameaçando queimar pneu, né? Isso é vergonhoso para nós. Se a população vai para a rua fazer isso, o que vai aparecer? Que os vereadores não estão fazendo nada. Então nós temos que fazer o nosso papel, nós temos que ir atrás, nós temos que brigar, judicializar se for o caso, mas não podemos deixar o povo morrer por causa de inércia dos órgãos competentes, que na verdade são incompetentes. Me desculpe aí o desabafo. Pastor, não, mas como diz, a sua parte aí só vai reforçando a nossa indignação de todos. Estou falando com tom baixo, até porque aqui nós estamos em plenário, né? E talvez a gente precisa, né, se conter. Mas quando o Roberto chegou no final da reunião lá e fez essa colocação de que tem muita gente aí em vários locais com essa intenção de parar as vias, talvez vai acabar tendo que chegar um momento que vai acontecer isso, certo? Aí a gente vai chegando um momento que ou a gente entra junto na guerra, entre aspas, ou então nós vamos cair por terra, desmoralizados, queimados, e infelizmente, gente, é o que está acontecendo. Essa situação que aconteceu aqui na avenida, na praça, eu falo assim, infelizmente isso já vem de anos e anos. E cada mandato que passa, a gente vai contando com a sorte, contando com o lá de cima, que é o nosso maior protetor. Porque se não fosse ele, eu acho que a tragédia ia ter sido maior ainda, certo? Mas aqui, o que já aconteceu, o que o senhor acabou de falar, pastor, já deu o nosso recado máximo. Então, a hora que agora for interditar, final de semana, tal horário, não vai entrar caminhão, não vai descer caminhão, não adianta também algumas pessoas não viver o que nós temos, que é a realidade de vida. Porque eu escutei já em bate-papo, em algumas rodas, na hora que a gente fala do trânsito da JK, na hora que a gente vai ter que mudar, você está ficando louco! 40 anos nós esperamos o movimento chegar na cidade, agora quer tirar o movimento da cidade. Eu escutei com muitos estimulando junto. Então, assim, as pessoas da cidade têm que se envolver. Na palavra franca aqui, eu quero deixar um recado, e o senhor até estava junto com a gente na reunião do Godemo, um dos temas é aquele que nós já falamos na reunião, e vários outros, que se nós não se mobilizarmos como cidadãos aqui do nosso município, estou falando de ontem, fui lá na Água Santa, voltei, eu estou assustado, eu não tinha noção, e era 2 horas da tarde, do tamanho do movimento que está na MG10. Aquilo ali está quase igual a 381 era antigamente, e uma via de lá para cá. Então, assim, a turma de lá, os coitados, todos que usam a MG10, então, assim, vai ter que nós bater. Ano que vem, os deputados querem voto. É deputado federal, deputado estadual, é governador. Então, nós temos que pôr o pé no topo, porque, infelizmente, o
vou concluir, presidente, vou mostrar para vocês, vou mandar no grupo com todo respeito, vocês vão ver o tamanho do acidente que teve na entrada do Canto da Siriema no sábado, onde meu irmão e minha cunhada estavam no segundo carro e ajudou a mobilizar a pessoa que tem uma fratura exposta. E no mesmo momento um acidente na Ponte Grande, a 100 metros de distância. Teve um no termo do Siriema e um naquela baixada da Ponte Grande, no mesmo momento. Então, assim, 7 horas da noite de sábado. Presidente, obrigado. E se ele for falar aqui, não falar a noite inteira. Então, tem muita coisa para desabafar. Continua a discussão? Com a palavra, senhor presidente. O assunto é pertinente, né? Vira um teatro como o da Copasa, né, Roberto? Você vê que essa questão da estrada, a gente já vem um tempo questionando, o pastor já deixou bem claro a quantidade de vezes que ele já questionou isso, e eu tinha feito aquela representação ao DR, e através dela até então, esse Glauco apareceu aqui, e prometeu fundos e fundos. Até então ele prometeu que não ia poder vir com as máquinas para resolver o problema das depressões na pista, porque seria um gasto a mais para o DR, em questão dele vir ano que vem, mas ano que vem, se tiver recurso. Ele não tratou que ia fazer a revitalização. Aí o que acontece? Deixou bem claro que ia tomar providência, que não sei o quê, ficou combinada a questão daquela questão ali da paciência. Eu acho que a gente já podia fazer um movimento lá, já dar uma bagunça desse trem, porque segundo informações de fonte lá do gabinete, a comunidade lá, alguns moradores não aceitaram a forma que ficou aqui indicada pelo Klaus, que ia colocar as divisórias de pista e a pessoa que fosse para entrar teria que ir lá perto do posto Cruzeiro, lá em cima, e voltar e entrar. Não foi aceito, então isso inviabilizou o início da obra lá imediatamente. logo tem de ferro lá no meio, lá acabou o problema. Porque se é para evitar excedente, né? A minha palavra é o seguinte: a questão das depressões na pista, a gente está sempre indo em Belo Horizonte, voltando e voltando. Imagina esses taxistas, tanto que eles penam com isso. Mas nós que estamos com o carro de emergência, uma pessoa que está lá atrás, aquilo sacode mais que tudo. Até o dia que eu comentei aqui, sobre a senhora que rodou dentro da ambulância, é uma coisa assim, é crítica. Por quê? Porque está nos nossos olhos, está debaixo da nossa cara aqui para ver o problema que está e ficar aceitando migalhas. Porque até então, o dia que nós tivemos uma reunião com o pessoal do Seninfra, falando que ia ter o pedágio lá, não sei onde, que não sei o que, não sei o que, a primeira pergunta que eu fiz para o rapaz na época, eu não lembro o nome dele, eu perguntei qual era a área de escape que ele tinha. Ele falou que não existia. Eu falei, como que não existia? O cara deixa de pagar R$5 para rodar na MG10 aqui e passa na MG20. Se a MG20 não está sustentando os carros que estão nela, vai vir mais uns 1.000, 2.000 carros em cima dessa pista aqui. O que vai adiantar para nós? Vai dar para a promessa que tem. Se a gente está fazendo aí igual foi feito, vamos continuar cobrando. E eu preciso de vocês, não, eu falo em questão de precisar de vocês, não só nisso, eu preciso de vocês na Copasa também. Não esquece de mim, não. Obrigado, senhor presidente. Continue a votação. Com a palavra, Discussão. só fazer uma adendo aqui, eu passei ali sábado, essa placa que determinava a jurisdição do DR, até semana passada ela estava ali pouco depois das obras do supermercado BH, agora ela já se encontra lá em cima, depois da entrada do Mozart. Quanto antes a gente conseguir acelerar essa intervenção deles lá, melhor, porque se dali para baixo é uma intervenção do DR+, se eles bater o pé e dificultar, creio que a gente vai conseguir tirar nada do papel. Passei sábado, a placa já se encontra para cima da entrada de Mozart, que determina até a jurisdição do DR. Já está lá. Obrigado. Interessante que antigamente era uma briga para continuar ela para cá, a gente queria levar para lá, não aceitava.
Eu lembro que no mandato de 2024, que eu fui vereador, a gente estava nessa morrinha lá para eles puxar para lá, eles puxar, agora está puxando à vontade. Inclusive foi depois da reunião aqui, que eu passei naquela semana, ela estava ali depois da mamoraria desse menino aqui embaixo, depois da obra do BH, agora já estava lá em cima, lá quase chegando, pôs cruzeiro em conta. Fala, vereador Roberto. Senhores vereadores, público aqui presente, pastor, peço desculpa a minha presença lá, que eu fiz de tudo, mas não teve jeito. Eu falei com o pastor que estava num dia bem impróprio para chegar. Mas muito obrigado, prazer tanto conhecer você e a todos os demais funcionários nossos aqui. Olha pessoal, nesse quesito aí, eu tenho certeza que logo que chegar a chuva, o DRE já não vai fazer mais nada. Então isso aí é uma verdadeira balela em cima de nós aqui, para lá e para cá. Se nós não comprarmos 1000 pneus e entupir pneu para tudo quanto é lado, não vai resolver o problema nenhum não. Nós já falamos, todo mundo da rua já está falando, o vereador juntou todo mundo lá, trouxe até o diretor do DRE e cadê? Já, o seu Orlando está falando, é coisa séria, não é brincadeira não. Lá na vilinha, né Jefferson? Mas Fernando, se eles não top de pneu lá, não tinha saído nada. Queimou, fez uma bagunça toda lá para sair. É igual aqui, eu até fiz isso aí, não tem uma indicação aqui, que eu nem sou de fazer muita indicação não, a respeito desses caminhões que estão descendo aqui. Se não tomar uma outra diligência urgente, vai mais um ano, mais 2 anos, termina o mandato do atual prefeito e ó, tchau, tchau. Vai ficar nessa história aí. Sei quanto tempo que a gente está aqui, a gente luta aqui, ó. Quantos anos que eu estou aqui, tem muita coisa que já era para ter feito há muito tempo e parece que um joga para o outro, um joga para o outro. O outro não fez, eu não vou fazer. O outro não fez, eu não vou fazer. Então, e a Câmara, nós junta todo mundo aqui e fala com a mesma linguagem, mas parece que a mesma linguagem nós estamos resolvendo. Não tanto da base, como se diz, quanto da oposição, e quem é a oposição no geral. A população fica esperando, nós, gente, nós estamos com o prato vazio, vai morrer mais gente, porque hoje mesmo deve ser uma trucona ali que eu vou falar com você, se não tem daquele, vai lá embaixo, mata todo mundo. Agora você imagina o evento do sábado, o risco que vai ser na cidade, vai estar entupido de gente, entupido de veículo, entupido de tudo, a não ser que nós juntos aqui, cada um, se dá 20 pneus, eu tenho coragem de colocar fogo nesse pneu, eu ponho. Para cima da igreja um pouquinho, olha, o caminhão não desce aqui não, procura lugar. Porque, como se diz, quem avisa, amigo é. Não é brincadeira não. Se nós não tomar diligência aqui para valer, a Câmara não falar assim, nós temos que brigar mesmo, vai ficar mais o restante de anos. Daqui um dia vem chuva, eles não fazem nada. Não faz nada na época de chuva. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão? A palavra, presidente. Fala, vereadora Fernanda. Boa noite, meus novos colegas, funcionários da Câmara, da Diviníssimo de Rosinha, pastor, muito obrigada pela presença do senhor. Só um complemento aqui, domingo, a MG 010, uma distância de 2 km, 3 acidentes. O que acontece? Imprudência também, alto fluxo e má sinalização, igual acontece aqui na MG 20. Infelizmente a gente fala de colocar pneu, essas coisas, manifestações pacíficas, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente não quer que fique só estatística, né? Porque a gente fica só aquele número lá e pronto, é mais um número e pronto, é mais um número e pronto. Como a finada Marisa faleceu lá na entrada do meu bairro, nós optamos por uma manifestação pacífica. Logo, rapidamente, o DR instalou o radar, que era totalmente necessário, porque não tem iluminação à noite para o desvio de um bairro para o outro. E quando você chega nas reuniões, eles falam assim, precisa trazer para mim, eu queria fazer um levantamento das ocorrências que ocorrem durante em torno da MG010, eles falaram assim, a gente já tem. Então, assim, já está mais que sabido, e nós, como representantes da população, não podemos ser omissos a isso. Nós temos que cobrar, temos que ser massificantes aqui, porque uma solução tem que ser dada. E espero que Deus conforte a família dos que faleceram e que não seja só mais um número, que a gente corra atrás, que a gente cobre. Eu até mandei mensagem aqui agora para o Glaucio, falei que a gente está até sendo crucificado e
cobrei uma solução dele. Vamos ver qual é a resposta que ele vai dar aqui. Muito obrigada. Continua a discussão? Vocês estão certos, vereadores, tem que correr atrás mesmo. Lembro eu, em 2010, 2011, né, que os caminhões estavam passando aqui para ir para Santana do Riacho, Santana do Cerro, Construção do Cerro. E estavam utilizando nossas vias. Né, e lembro, um dia que eu levantei cedo para poder viajar, estava descendo mais ou menos 10 caminhões, só do carro, essa avenida. E quando estava descendo, acho que tão pesado que estava estourando os canos. Não sei se vocês lembram na época, acho que foi até o doutor Luiz Mauro. A nossa estrada ficou destruída, você viu o rastro dos caminhões e nada foi feito. E sobrou para quem? Para o prefeito pagar. Lembro eu que em Santa Luzia, na época, o prefeito parou os caminhões de passar lá e só voltou depois que ele deu a contrapartida, depois que eles deram dinheiro lá para poder arrumar as vias. E o que não aconteceu aqui em Jaboticatubas. Na época, eu lembro que eu estou com essa luta dessa alça viária desde 2008. Desde 2008 que eu estou com essa luta dessa alça viária, porque tantos caminhões, foi seis que aconteceu aqui já. Um entrou na casa da Navanda, o outro desceu na casa de Lei, o outro foi na casa de Fábio, bateu na árvore lá, o outro foi foi na escola, né, de pedra. Agora foi esse. Né? E eu estava até olhando o vídeo desse carro, se não fosse um carro da prefeitura, da caminhonete branca, que tivesse subindo, que ela parou, o caminhão não deu para poder passar. Foi desviar dele, bateu nele, pegou o carro, mandou o carro preto e pegou de cheio e bateu na árvore. Se não fosse esse carro branco, a tragédia podia ser maior, porque no mesmo momento estava passando um carro, por estar cheio de família lá, e se não pegasse esse carro, já ia entrar na casa da Dona Wanda direto. Engraçado, a Dona Wanda até tirou aquelas proteção que estava lá para poder segurar os caminhões. Mais uma vez a tragédia podia ser feia. Tirou, eu estava olhando lá, não tem essa proteção lá mais. Então, quer dizer, a gente tem que abraçar mesmo, juntar todo mundo mesmo, porque virou brincadeira. Tem anos que a gente está lutando e não está difícil. Nós até ter uma reunião com o prefeito ontem, né, à tarde, para falar sobre isso, os vereadores falar sobre isso, né, para poder arrumar uma alternativa, para poder tirar do papel e colocar mesmo em prática. Né, mesmo que faça um paliativo, né, porque a gente também não pode proibir os caminhões a passagem, né? Porque a única passagem que tem é essa da avenida e a de trás. Nós não podemos proibir eles vindo das pessoas, mas dos caminhões. Então a gente tem que tomar providência e tomar essa providência urgente, né? Que não fica no papel, que já tem anos que já está no papel. Acho que o pastor também já fez, né, pastor? Fez esse pedido. Tem mais, eu acho que o Marreco também está fazendo esse pedido de hoje. Muitos vereadores estão comissão. Então, quer dizer, está na hora mesmo de dar uma resposta para a população, porque se as pessoas manifestarem por conta própria e vão lá colocar pneu, isso é feio para a Câmara, né? Mostra que a Câmara não está trabalhando, e a gente está trabalhando, porque quem estava na praça, até sair da praça quando aconteceu aquele lá, os povo estavam falando assim: ai, vereador, então aconteceu aí, parece que a gente é culpado, e não é, né? Não é assim, as pessoas não entendem, e é triste, né, a gente ouvir umas coisas dessas. Está em discussão a apresentação? Em votação, os vereadores que aprovaram para essa comissão, aprovado por unanimidade. Passamos agora para as indicações, né? Nós estamos aqui com duas indicações do pastor Olado, a 276 e a 284. Indicação 284 de 2025. Venho solicitar o envio de uma equipe técnica para avaliação da situação na rua João Gonçalves dos Santos, no bairro Campo Grande, e adoção das medidas corretivas necessárias com a maior previsibilidade possível. Pastor Geraldo Francisco da Silva, vereador. Indicação número 276 de 2025, no sentido de providenciar a extensão de rede no final da rua José Félix de Souza Maia, bairro Bom Jesus. Pastor Geraldo Francisco da Silva, vereador. Fala, pastor. A indicação está aprovada. Indicação do José Orlando.
Indicação 278 de 2025, instalação de uma faixa de pedestre na rua Benedito Quintino, nas proximidades da Delegacia de Polícia Civil e da Academia Arena Fitness. Implantação de uma passagem elevada na mesma rua, nas proximidades do número 160. José Orlando da Silva, vereador. Fala, vereador. Fala. Indicação está aprovada. Indicação do vereador Carlos Alberto. Indicação 281 de 2025, no sentido de instalar barreiras nos dois sentidos da Avenida Benedito Valadares para impedir o trânsito de veículos com cargas pesadas. Carlos Alberto Almeida, vereador. Fala, vereador. Nós já falamos, já comentamos, gente. Se nós já falamos, debatendo aqui, isso aí é a mesma forma da igreja ali. A igreja, quando não fez isso, senão a igreja está no chão há muito tempo. Depois que fez, que dá passagem só com veículo. Então vai chegar uma hora que nós vamos ter que ter a barreira ali. Uma barreira tipo um portal, uma coisa bem feita, coisa bacana, para ver se impede os caminhões. Mas até chegar nesse ponto, nós temos que tomar outra providência de uma estrada vicinal aí. Isto. Indicação está aprovada. Indicação do Wallace Huck. São 3. Indicação 279 de 2025, no sentido de encontrar alternativa para que seja proibido o trânsito de veículos de grande porte na Avenida Benedito Valadares. O Alisson N. de Almeida, vereador. Indicação 286 de 2025, veio solicitar a manutenção da ponte na localidade de Boa Vista, que dá acesso ao empreendimento Reserva Real. O Alisson N. de Almeida, vereador. Indicação 290, veio solicitar a manutenção da estrada do Uberaba, que dá acesso ao rio, em virtude da situação crítica em que se encontra. O Alisson N. de Almeida, vereador. Fala, vereador. Pastor presidente, essa primeira indicação aí não é o mesmo tema do colega Roberto? Não, de Roberto é o colocar o barreira. Uma barreira para quê? É uns paus lá para poder segurar os caminhões. Mas a outra vai dizer. A outra é para tirar o trânsito pesado. Dar alternativa para que seja Com barreira não é a mesma coisa, não. Não. As indicações estão aprovadas. Indicação da Fernanda. 283. Indicação número 283, para que seja adotada providências para a realização de reparos no telhado da quadra da Escola Municipal Paulo Rodrigues de Aguiar, especialmente no que se refere à substituição de telhas danificadas e o conserto das calhas que se encontram soltas. Fernanda Camilo Lourenço Fraga, vereadora. Fala, vereador. A indicação está aprovada. Indicação do Wallace Zecão e o Wallace de Almeida. Indicação 285 de 2025, veio solicitar a colocação de uma saliência lombada quebra-molas na rua Jaime Félix de Beira, esquina com a rua Eugênio Machado, bairro São Sebastião. O Alisson N. de Almeida e o Alisson Fernando Marques, vereadores. Fala, vereador. A indicação está aprovada. Outra indicação. Indicação 288, o vereador que se subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal a indicação que veio solicitar a colocação de uma saliência lombada quebra-molas na rua Eugênio Machado, à altura do número 187, no bairro São Sebastião. O Alisson Fernando Marques, vereador. A indicação está aprovada. Indicação pelo vereador Marlon. São 3 indicações dele. Indicação 277 de 2025, para que sejam adotadas providências visando a ampliação do transporte universitário com a inclusão de atendimento aos estudantes no período matutino. Mário Araújo Marques, vereador.
Indicação 280 de 2025, veio solicitar a capina e limpeza das laterais da rua José Félix de Souza Maia, no bairro Bom Jesus. Mário Araújo Marques, vereador. Indicação 282 de 2025, para que o Poder Executivo, por meio da Secretaria competente, adote as providências necessárias para viabilizar a construção de uma via alternativa destinada ao desvio do tráfego de veículos pesados atualmente realizados pela Avenida Benedito Valadares no centro da cidade. Mário Araújo Marques, vereador. Indicação 287 de 2025, para que sejam realizados estudos em conjunto com a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana para instalação de quebra-molas na Avenida da Arara, Rua da Escola, Distrito Turístico de São José da Serra. Mário Araújo Marques, vereador. Vai falar, vereador. Olá, presidente. Falar, vereador. É o seguinte, gente, vim todos aí estão com preocupação, né, a respeito do trânsito pesado na avenida. Isso é uma coisa complicadíssima, mas não é simples. Cada um fala assim, o Roberto sugeriu, vamos colocar um poste igual colocou lá na não é assim, ali depois da igreja, não passar lá, não tem problema nenhum. Agora aqui, a gente só tem uma entrada no município, infelizmente só tem uma. Mas não é só aqui assim não, na Serra da Piedade, quando você chega no Rio de Janeiro para descer lá, Petrópolis. Então, é o que tem que fazer, sinalizar. Atenção motorista, trecho com grande incidência de acidentes. Atenção motorista, lombada, radar, isso. Porque tirar o trânsito não é tão fácil não. A gente não conseguiu ligar nem uma Almeida lá. Imagina fazer uma nossa viagem, quanto deve ser? Então não adianta de querer enganar a população. O motorista mesmo vai ter que ter atenção e não vai ter, nunca nós vamos conseguir parar de ter o cara passando, não. Como é que é? Nós vamos ficar sem tijolo? Vamos ficar sem cimento? Sem ferro? Não tem jeito. Felizmente, não tem jeito. Não é só essa cidade que é assim, não. Toda cidade que é próxima de serra é a mesma coisa. Vai lá no Morro Pilar, você desce lá, tá de dia ali, senão chega lá embaixo de noite. Nem sol entra lá. Então não tem jeito, não. Vocês estão preocupando esse povo mandando mensagem. Minha preocupação é zero. Porque, infelizmente, a topografia do nosso município é assim. Tá achando ruim, então mudando para Brasília. Porque aí lá não tem morro. Porque aqui é assim, então não tem jeito. Nós não vamos conseguir. Senão eu ia fazer um projeto aqui. Vamos transformar toda descida em descida. Olha que bacana que ia ser. Ninguém precisa subir morro. Infelizmente é isso. Não tem o que fazer, todo mundo pedindo aí, mas é mais que dando uma resposta para a população, mas o certo é o quê? Sinalizar ao máximo possível. Já foi conversar com o Mozart, ele cedeu o lote, faz uma rodoviária ali, no chão mesmo, com cascalho, e pronto. E vamos focar lá, ligar a sede do distrito. Depois a gente vê o que pode fazer. Porque não tem jeito de fazer tudo, não. Ou foca numa coisa ou na outra, não tem dinheiro para isso, não. É isso aí que eu penso. As indicações estão aprovadas. Muito bem. Então, agora passamos para a palavra franca, a palavra da franca entre os vereadores. A palavra, senhor presidente. Eu só queria usar a palavra franca para pedir um favor, né? Eu não sei se é empreiteira ou empresa, sei lá, no sentido aqui dos predinhos aqui na Lapa. Eles estão montando material na beirada do asfalto. Lá ontem quase que eu bati o carro lá ontem. Está quase no meio do asfalto, naquela saída lá em cima. Está quase no meio do asfalto. Quase que eu bati a ambulância lá ontem. E eu imagino o motoqueiro que estiver vindo da roça ou indo para a roça, porque lá não é tão claro assim para falar que dá para enxergar um monte de terra no meio da estrada. Só questionar essa questão e pedir ao secretário, o fiscal, para estar tomando providência sobre isso lá, por favor. E nada mais, boa noite a todos e muito obrigado. A palavra, senhor presidente. Colegas vereadores, presente, obrigado, pastor, pelo aí a Bíblia, né? Que a gente, igual você falou, a palavra de Deus sempre em primeiro lugar. Foi muito bem colocado ali pelo colega Marlon. Eu já tenho um tempo, né, de
carteira profissional, já viajei muito com o caminhão carregado, e ele colocou muito bem ali. Se não sinalizar, às vezes o motorista vai chegar e vai achar que é normal, às vezes vem pela primeira vez. Eu já fiz esse trajeto muito aí, Conceição, Morro do Pilar, Santo Antônio do Rio Abaixo. Então são estradas que a mesma marcha que você usa para subir carregado, você tem que usar para descer. Então hoje a maioria, eu vou falar para vocês com sinceridade, a maioria dos motoristas hoje, eles tiram a carteira, daí a 2 anos troca AD. Eles não põem uma experiência, às vezes, com um motorista que já está tarefado na estrada, aí eles vêm naquela loucura doida para fazer entrega logo e voltar para trás. Essa descida aqui, quando chega ali, ó, no cemitério, qualquer carro que for, você já tem que descer de segunda. É segundinha mesmo, ajudando em freio motor e segurando o freio. Então eles vêm de terceira, quando chega perto da igreja ali. Aí já abre as junções para esquentar, e eles, em vez de colocar a marcha forte, não colocam, foi o que aconteceu. Isso eu tenho plena certeza para vocês, pela experiência que eu tenho de caminhão, de viajar carregado. Obrigado. Só fazer uma adenda aqui, Zé. E o que acontece? É que a gente ouviu muito nesses dias que, com essa questão do acidente, eu não falei sobre aqui ainda durante a reunião, mas agora eu vou falar. Eu passei uma indicação de um estudo de trânsito aqui no dia 19 de fevereiro deste ano. Até pedi a nossa secretária Laís ali para pegar para mim hoje, para me conferir ali, que ela dizia sobre providenciar com um engenheiro de trânsito ou órgão competente o estudo do trânsito dentro da nossa cidade, não só aqui, mas as nossas vias e tal. Aí questionei isso para o nosso secretário de governo, e ele disse que na época, há um tempo atrás, que não estava achando profissional dentro do estado de Minas Gerais, porque os que tem são concursados em autarquias ou até mesmo no governo do estado, em prefeituras, e não prestavam-se esse tipo de consultoria privada, por exemplo, a prefeitura enquanto contratado. Mas agora parece que achou ele vai fazer uma visita aqui, acho que na semana que vem, esse profissional, para fazer essa avaliação total do trânsito. E eu até falei com ele, ver se pode a gente acompanhar, pedir dos vereadores, porque, por exemplo, eu sei a realidade lá do meu bairro, o pastor sabe a vida dele, o outro sabe, a gente conhece a cidade toda, mas a gente sabe onde é que é os piores lugares, Então eu fiz até esse pedido para ele deixar esse recado à população, que tem muito tempo que a gente já bate nessa tecla aqui, não é que aconteceu mais uma vez que a gente toma isso, mas não depende só da gente. Igual a reunião hoje prova aí, todo mundo uma indicação e passando para dar uma resposta, mas esse debate aqui dentro da Câmara já vem sido há muito tempo por todos nós. Uma pena que a gente não conseguiu mostrar um resultado efetivo, mas espero que muito em breve a gente possa dar uma resposta com resultado mesmo, para a população ver que pode contar com a gente, pode continuar contando. Então é só isso. Muito obrigado por mais uma reunião. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até a próxima. Obrigado, presidente. Bom, presidente, eu queria agradecer o pastor pelo presente, presente sagrado, que é a Bíblia, e muito obrigado por ficar com a gente aí na nossa reunião. Aproveitar a oportunidade, presidente, e dizer aos colegas, que a gente está fazendo uma reflexão aqui. É uma pena a gente estar postando o convite nas redes sociais, todos nós empenhando na página da Câmara, e ter tanto pouco espectador aqui na casa. Então eu acho que nós deveríamos também pensar entre nós, todos nós somos representantes do povo, e o nosso trabalho se resume a chegar nas pessoas. Então, presidente, de repente a gente vê uma forma melhor para tentar trazer mais pessoas para estar acompanhando nossos trabalhos, uma vez que a nossa reunião ainda não é transmitida online. Estou aproveitando aqui a palavra franca, eu tive a oportunidade, como o pastor Geraldo, de participar na reunião do Codema, e no dia lá, acabou a reunião, o pastor mesmo testemunho, eu fiz um pedido aos membros que estavam ali, que são membros, pessoas idôneas da cidade, alguns pais de família, e aqui temos todos nós que estamos convivendo com algumas situações que eu acho que devemos alertar a população. Está aqui o pastor, e quando o pastor estava nessa reunião, eu falei que
provocar uma reunião, talvez até essa casa legítima de provocar essa reunião com professores, com a igreja, independente de todos os cultos religiosos, mais representantes, porque um dos fatos que eu queria trazer aqui são as queimadas em Jabuticatubas. Nós estamos aí nesse período de seca e cada dia nós estamos tendo um foco. Do dia nós tivemos dois grandes na Lapa, um num dia e dois no outro. O colega vereador até estava ajudando a apagar fogo na última reunião que nós tivemos aqui extraordinária. No meu bairro, constantemente, certo? Estão vindo agora daqui uns dias, com a situação que começa período quente, período de chuva, vai vir período de dengue. Eu estou observando aqui que a nossa cidade, fizemos uma arrastão de limpeza aí há 2 anos atrás, né? No início do ano passado, esse ano, né? Que a prefeitura fez. Já estou vendo muito lixo jogado. Então eu acho que a casa deveria, a gente, assim, eu acho uma sugestão, né? Não sou dono da razão, mas a gente começa a fazer um trabalho educativo. Até mesmo falar do trânsito também, que não precisa aqui delongar nas palavras, mas é só, presidente, dizer que o pastor fez uma recomendação na segunda-feira, depois imaginava eu que ia ter essa reunião, eu sei que o senhor talvez não tenha culpa, mas eu sou como presidente dessa casa, e por um tema tão pesado, igual foi esse fim de semana, eu queria pedir Vossa Excelência. Esse é um tema que nós não podemos ficar na indicação de um, de outro, e a gente não levar a população, não. Todo lugar que eu chego, o pessoal, e aí, o que vai fazer, o que não vai? Então, assim, essa questão que o vereador Zercão falou mesmo, do Marreto, desse nós aqui, é um estudo, porque senão a gente vai ficar aqui, acha, não acha, igual o Roberto pediu do tapume, não estou contra, não, eu acho talvez que se for tem que fazer, mas a gente tem que ter uma solução. Não podemos, porque antes de eu entrar nessa casa aqui, eu vou falar com todo respeito aqui, porque eu considero vocês demais como amigos, fora da política, muitas coisas era criticar a Casa Legislativa. Então, isso aqui, que a gente às vezes não toma uma providência dessa, amanhã depois nós estamos sendo chicoteados do povo. Não vamos deixar a peteca cair, passar 1, 2, 3 semanas, vamos fazer uma reunião com o executivo lá, polícia militar, com quem seja. Nós temos um ponto de ônibus aqui, por exemplo, nessa avenida mesmo, porque tem um colapso danado nessa avenida. Aí já tem uma rua fazendo manutenção ali, não tem jeito de passar. Hoje eu estou com um vídeo gravado aqui, no entregador ali na rua atrás da padaria ali, os 2 caminhões pararam para lá, ficou 2 minutos e meio travando o trânsito lá. Não tem ninguém que manda, não tem ninguém que coisa, a cidade está na mão dos outros. Não tem jeito não. O motoqueiro está andando só com a roda no chão aqui. Tem que chamar a polícia mesmo, tem que ver o que vai fazer. Vai matar os outros, esse cruzamento aqui da Benedito que tinha, não resolve, não fala nada se vai, se não vai. Eu vou falar assim, o meu mandato é responsável do povo, eu tenho certeza que todos os senhores são. Eu não quero chegar no fim daqui 3 anos e meio aqui, ficar escondendo os outros, tem que fazer volta, com o vídeo fechado, não, nós temos que pôr a cara para bater, não tem jeito não, ué. Tem coisa, tem que prosperar, mas tem coisa que amanhã depois dá um exemplo de nós nessa praça, e o que vocês fizeram? Nada. Nem uma placa, nem uma bandeira lá vermelha, lá não pode. Os cortejos, eu passava, falei tanto do mandato anterior, esse mandato nosso dos cortejos que é coisa cultural da cidade, ficou pior. Então, isso é um caminho que eu vou fazer mais não vou falar mais nada, porque aqui não vou falar nada. Você dá opinião aqui no plenário, aqui amanhã tem gente metendo a funda na rua, não tem jeito de falar nada aqui no plenário, não. Falar o que aqui? E fiquei calado. Não vou falar nada aqui não, não defender nada dos outros não. Tudo que a gente fala aqui lá fora, tem gente que dá conta que você está falando uma coisa pro bem da cidade. Eu não falo nada, fiquei calado aqui. É isso mesmo. Só um desabafo, eu peço desculpa esse dia na minha fala. Continua. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do pastor Gisel, e cumprimentar todos os vereadores, desejando uma boa noite, um restante de semana abençoado. Vamos investir nessa questão da reunião com o prefeito. Vou deixar então a sua conta, para a gente estar alinhando isso aí. Muito bem. Também quero falar, né? Eu conversei com o Rack até falou que eu chamei até o Rack para poder vir hoje. Ele falou que não podia vir ontem porque estava. Ele até falou que você queria vir, mas só que tinha uma reunião para poder estar indo e que hoje não estava aqui. Mas ele falou que vai marcar com a gente aqui para a gente conversar sobre essa questão, porque já tem até uma ideia sobre essa questão. Jornal está certo falar isso, porque a gente é cobrado 24 horas.
né? Mas se a gente for também ouvir o que as pessoas cobram da gente, a gente fica doido também, né? Porque o caminhão, estava conversando com o cara do caminhão, e perdeu o freio, e acabou o freio mesmo, foi de frente fora. Ali que ele, não sei o que aconteceu, que ele começou a pegar a velocidade, e ele não conseguiu, você viu? Foi logo aqui. Acabou o freio, ele desceu de nada. Você viu? Desceu de terceira. Uma parte de dizer. Aí, Aquilo que eu disse, o quê? Veio pelo freio. isso, é a prece, né? É a prece. E eu quero agradecer, né, até o pastor Gesiel. Pastor Gesiel, depois você viu que a reunião foi uma reunião tranquila, né? Tudo isso agradeço a sua oração, né? Que eu fiquei até bom de uma régua, tranquilo que hoje, uma régua é tranquilo. O Roberto, então a reunião foi uma paz. Volta mais vezes aqui para poder fazer essa oração, né? O dia que tiver um projeto polêmico, eu vou chamar o senhor, você. Graças a Deus, hoje está tudo tranquilo, mas gostaria de saber dos senhores, vocês passaram na praça hoje, vocês viram o que está sendo colocado na praça? Vi. Vamos rezar para dar uma briga, galera, que cada pedrada desse tamanho aqui, ó. Paga um botão que ele está igual Israel. O que é aquilo, meu Deus do céu? Eu até comecei com a coisa. Essa é o tamanho da pedra? Isso é arma, se tem uma briga nessa tamanho de moto aí, vai morrer com toda a cidade. Não, vai não. Irresponsabilidade. Não pensa isso não, né? Então, gente, já nós estamos encerrando nosso trabalho, né? Já que não tem mais nada para se tratar. Presidente, deixa eu só fazer um adendo aqui. Nesse ponto que você estava falando da presença do pastor e do nosso outro pastor, nós precisamos agradecer muito a Deus, que apesar do tamanho da tragédia, ainda foi pequena, porque 15 minutos antes estavam os meninos da Escola Cardeal Arco Verde saindo para fazer uma caminhada ecológica, passando justamente lá aonde o caminhão desgovernou e fez a catástrofe. Então, vamos agradecer muito, né? Que apesar dos pesares, como perder 2 vidas, poderia ser muito mais, poderia ser uma coisa que nós íamos chocar no estado de Minas Gerais. Obrigado. Verdade. Fala, Beto. Eu gostaria de, a minha palavra franca, agradecer muito aqui, tanto com a presença quanto essa linda memória que vai ficar para sempre. E eu tenho certeza que foi de uma inteligência enorme para colocar o nome de todos os nobres vereadores representantes aqui do município de Jaboticatubas. Está de parabéns, pastor, tanto você quanto a Igreja Presbiteriana, viu? Muito obrigado, fiquei muito honrado de receber essa Bíblia com o meu nome, que vai ficar eternamente bem guardada, tenho certeza. E eu vou encaminhar, na palavra franca, eu gostaria de encaminhar uma indicação junto com o vereador Marlon, para que realmente faz o cercamento lá, bem feito, no lugar que era as gramas, porque aquilo ali hoje, umas 3 pessoas, eu falei, isso é um perigo, porque vai ter uma multidão de gente. E a hora que esse pessoal vir da serra para cá, ninguém sabe o que pode acontecer. Então é perigoso. Então, com certeza o Marlon aí, ele teve um sentimento aí de ter segurança. É fácil, aquilo ali é fácil, é só colocar aquelas grades bem amarradas, tem que ser bem amarrada, né? Porque senão vai ficar perigoso. Muito bem. Ô, pastor, esse livro não está guardado, mas tem para usar, né? Tem que, quem puder ler todo dia, gente, a palavra, né? Isso é muito importante. Isso aí é o nosso alimento, né? É isso aí. Então, declaro encerrado o nosso trabalho, né? A próxima reunião no dia 1º de outubro, às 18 horas. Aí todos estão convocados. Obrigado.